Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. I sit next to Mark at the office and he loves to gossip. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Today, I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend. I didn't want to be rude, so I just nodded and smiled. Eventually, I had to put on my headphones to block out the noise. I really need to find a way to tell him politely to back off when I'm busy. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. I sit next to Mark at the office, and he loves to gossip. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Today, I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend. I didn't want to be rude, so I just nodded and smiled. Eventually, I had to put on my headphones to block out the noise. I really need to find a way to tell him politely to back off when I'm busy. Very good! Olha só então. I sit next to Mark at the office, and he loves to gossip. I sit next to Mark. Sit é o verbo sentar. Next, perto, próximo. E office, escritório. Então, I sit next to Mark at the office. Eu me sento perto do Mark no escritório. And he loves to gossip. And he loves, love é o verbo amar, né? Ele também pode ser muito utilizado nesse sentido de adorar, gostar muito, né? Gossip pode ser o verbo fofocar e também o substantivo fofoca. Então, and he loves to gossip. E ele ama fofocar, né? Ele adora, ele gosta muito de fofocar. Eu sento perto do Mark no escritório e ele ama fofocar. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Don't get me wrong, não me entenda mal, não me leve a mal. Don't get me wrong, não me entenda mal, não me leve a mal. He's a nice guy, he is, né? Aqui tá contraído o verbo to be. He is a nice guy. Ele é um cara legal, um cara bacana. But he just doesn't know when to shut up. Mas, ele, just, apenas, somente, também pode ser utilizado para dar ênfase ou para dizer que algo acabou de acontecer. He just doesn't know. Know é o verbo saber ou conhecer. Então, he just doesn't know. Ele simplesmente não sabe, né? Aqui o just tá dando ênfase. Ele não sabe when, quando to shut up. Shut up é calar a boca, né? Fechar a boca, fechar a matraca, enfim. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Não me leve a mal, não me entenda mal. Ele é um cara legal, mas ele simplesmente não sabe quando calar a boca, quando fechar a matraca. Today, hoje. I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend. I was trying. Try é o verbo tentar. Eu estava tentando. To focus, verbo focar. On a difficult report. Report, relatório. Difficult, difícil. Então, I was trying to focus on a difficult report. Eu estava tentando focar em um relatório difícil. But he kept interrupting me.
kept, passado do verbo keep, que é continuar, manter, né? But he kept interrupting me. Mas ele continuava me interrompendo, ele ficava me interrompendo. To talk about, talk, falar, e about, sobre, his weekend, weekend, final de semana. Então, today I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend. Hoje, eu estava tentando focar em um relatório difícil, mas ele ficava me interrompendo para falar sobre seu final de semana, o final de semana dele, né? His, adjetivo possessivo para he. I didn't want to be rude. I didn't want to be rude. Did, auxiliar, utilizado para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples, né? Então, aqui ele está modificando o verbo want, que é querer. I didn't, did not, contraído. I didn't want, eu não queria, to be rude. Rude, rude, grosseiro, né? Mal educado. Aqui o does, lembrando que ele é utilizado para formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, quando o sujeito é a terceira pessoa do singular. He, she ou it, né? E aqui nós temos o he. He doesn't know. Ele não sabe, né? Anyway, I didn't want to be rude. Eu não queria ser rude, ser grossa. So, I just nodded and smiled. I just nodded. To nod significa acenar com a cabeça, assentir. I just nodded. Eu simplesmente assenti, eu apenas acenei com a cabeça. And smiled. Smile é sorrir, né? Eu não queria ser rude, então eu apenas assenti e sorri. Eu apenas acenei com a cabeça e sorri. Eventualmente, no final das contas, I had to put on my headphones to block out the noise. I had to. Had é o passado do verbo have, que é ter. I had to. Eu tive que, né? Geralmente eu tive que fazer alguma coisa. I had to put on my headphones. Put on tem vários usos. Put on pode ser vestir, no sentido de colocar uma roupa, um acessório. Put on pode ser ligar ou colocar algo para tocar. Exemplo, put on some music. Colocar uma música para tocar. Put on também pode ser ganhar peso, então vai sempre depender do contexto, tá? I had to put on my headphones. Headphones é fone de ouvido, né? Aquele maior que fica sobre a sua cabeça. Tem o earphone, que é aquele pequenininho que você encaixa, tá? Mas headphone, fone de ouvido. To block out the noise. Block out, bloquear, isolar, abafar, the noise. Noise, barulho. Eventually, I had to put on my headphones to block out the noise. Eventualmente, no fim das contas, eu tive que colocar meu fone de ouvido para bloquear o barulho, né? Para abafar, para isolar o barulho. I really need to find a way to tell him politely to back off when I'm busy. I really need to find a way. Really, realmente, né? Need, verbo precisar. Find, verbo encontrar, achar. Way, jeito, caminho ou maneira. Então, I really need to find a way. Eu realmente preciso encontrar um jeito. To tell him, de dizer a ele. Him, pronome objeto para he, né? Ó, his, adjetivo possessivo e him, pronome objeto. Eu realmente preciso encontrar um jeito de dizer a ele. Tell, dizer, contar. Politely, educadamente, de maneira educada, né? Polite significa educado, cortês. Então, politely, educadamente, de maneira educada. To back off. Back off, recuar, dar espaço. When I'm busy. When, quando I'm busy. Busy, ocupado. Então, eu realmente preciso encontrar um jeito de dizer a ele educadamente para recuar, para me dar espaço quando eu estou ocupada, né? Quando eu estiver ocupada, ok? Very good. Então é isso. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, do áudio ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. I sit next to Mark at the office and he loves to gossip. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Today, I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend.
I didn't want to be rude, so I just nodded and smiled. Eventually, I had to put on my headphones to block out the noise. I really need to find a way to tell him politely to back off when I'm busy. I sit next to Mark at the office, and he loves to gossip. Don't get me wrong, he's a nice guy, but he just doesn't know when to shut up. Today, I was trying to focus on a difficult report, but he kept interrupting me to talk about his weekend. I didn't want to be rude, so I just nodded and smiled. Eventually, I had to put on my headphones to block out the noise. I really need to find a way to tell him politely to back off when I'm busy.